palavra de Deus é muito mais do que a muralha de Jericó, o milagre da multiplicação, a mulher do fluxo de sangue e Bartimeu. Estudos profundos com revelações bíblicas você não encontra em qualquer lugar. Venha para o nosso grupo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, viva e divulgue a graça de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que defende o poder e o amor de Deus. A palavra de Deus diz assim, no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 11. Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Esperamos pelo juízo e não o há. Pela salvação está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar e mentir contra o Senhor, e o desviarmos-nos do nosso Deus, e o falar de opressão e rebelião, conceber e proferir do coração palavra de falsidade. Por isso, o direito se tornou atrás, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu, e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Glórias ao nosso Deus, de amor, de justiça, de graça, de paz e de verdade. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te conceda intrepidez para falar as verdades de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, cenas de uma verdadeira guerra. Um cenário de terror, algo jamais visto no nosso país. Uma violenta e revoltante afronta à democracia brasileira, à justiça, à vontade do povo, ao Estado democrático de direito e à decisão de Deus. Uma vergonha para a nação brasileira é o que configuram os atos praticados em Brasília, corroborados pelas novas imagens divulgadas de fúria, ódio e destruição, de agressão às autoridades policiais com armas brancas e armamento militar, arremesso de pedras, objetos, barras de ferro, cadeiras e até granadas. Fatos sem qualquer precedente no nosso país e que passam a compor uma página triste da história do Brasil. Um país tradicionalmente abençoado por Deus e isento de cataclismas e terrorismo. Quanto
mais se revelam imagens desse movimento diabólico, daquele que veio para roubar, matar e destruir, mais cresce a nossa indignação com a ignorância e selvageria de parte do povo desse país, que felizmente é apenas uma parcela ínfima da população brasileira. Essas são pessoas indesejadas, nocivas para a sociedade, pessoas sem verdade, sem respeito, sem amor ao próximo e sem amor próprio, que se dedicam a atos que esperamos não tornar mais a ver no nosso país. Que esses terroristas e golpistas, assim como os mentores, patrocinadores e incentivadores desses atos, sejam todos presos, sejam excluídos do seio da sociedade e retirados do nosso convívio. O Brasil não precisa de pessoas como essas. São homens e mulheres sem inteligência e sem Deus, e que se permitiram ser preparadas para isso durante 4 anos. E honras sejam dadas aos nossos militares, aos fiéis apenas, que apesar de portarem armas letais, com sabedoria, não chegaram a disparar um único tiro, mesmo diante da multidão enfurecida que ameaçava as suas próprias vidas e que chegou a ferir vários dentre eles com a sua loucura. Vejam como essas pessoas se arriscaram. São homens e mulheres, jovens e anciãos, que para fazerem algo de bom, deveriam ser todos enviados para a frente de guerra na Ucrânia. Tanto eles quanto os que os apoiam e incentivam essas atividades. Gostam de combater? Então, que combatam fazendo justiça, defendendo a paz e defendendo uma população inocente e pacífica. Ou então, se gostam de golpe, que sejam enviados para a Rússia para realizar um golpe contra aquele governo que é terrorista como eles. Para melhorar o resultado da balança comercial, o Brasil poderia começar a pensar em exportar terroristas, vândalos, golpistas e antidemocráticos. A propósito, é difícil pensar que uma pessoa de Deus realize ou mesmo concorde com tamanho ato de violência. E o pior, o mais grave, é que uma parte da igreja do nosso Deus de amor, de justiça, de graça e de paz, aparentemente está de acordo e conivente com essa baderna nacional. Em sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo nos recomenda condenar as obras das trevas, porque hoje nós somos luz e precisamos andar como filhos da luz, aprovando apenas o que é agradável ao Senhor. E o Senhor não se agradou do que aconteceu. Efésios 5:11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Efésios 5:6.
Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Efésios 5:10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Glórias a Deus. Prevaricação, na linguagem do mundo, é um crime funcional praticado por um funcionário público contra a administração pública e consiste em retardar, deixar de praticar ou praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra uma disposição expressa por lei, visando satisfazer interesse ou sentimento pessoal. No nosso Código Penal, o ato de prevaricar não é interpretado como sendo um ato culposo, que ocorre sem a intenção do praticante, mas é um comportamento compreendido como dolo, algo feito de forma intencional, com plena consciência. E é passível de punição, segundo o artigo 319 do Código Penal, com detenção que pode variar de 3 meses a 1 ano, além do pagamento de uma multa a ser estipulada. Todos os funcionários públicos das Forças Armadas e Segurança que se omitiram e consentiram na vergonhosa tentativa de golpe na Praça dos Três Poderes, prevaricaram e estão sendo investigados para aplicação da devida punição, conforme estabelece a lei. Alguns desses traidores da democracia já estão detidos, já estão presos. Algumas das cabeças já caíram, mas todos sabemos que restam muitas outras para ser condenadas. Na linguagem bíblica, prevaricar significa faltar com o dever perante Deus e perante os homens. E é um pecado. Todo aquele que, conhecendo as leis de Deus, se omite do cumprimento, prevarica. Todo aquele que, conhecendo a justiça de Deus, não a pratica, prevarica. Se o Senhor nos impulsiona a falar ou a fazer algo e descumprimos, prevaricamos contra o Senhor. Sempre que Deus nos ordena entregar uma profecia e nos omitimos, prevaricamos. A prevaricação é um pecado mais comum do que parece, porque muitos irmãos se omitem diante da sua obrigação e do seu dever, como se Deus não estivesse vendo. Por exemplo, se você se encontra diante de uma pessoa endemoninhada e não expulsa aquele espírito maligno, você está negando o poder a nós concedido por Jesus e está negando uma ordem dele, porque ele disse: expulsai os demônios. Quem tem Jesus não se acovarda diante de um espírito maligno. Mas isso requer que a pessoa esteja firmada nas leis e mandamentos do Senhor, para não ser atacada e envergonhada, como ocorreu com os filhos de Seva, principal dos sacerdotes dos judeus. Então, todos os que estimularam, incentivaram e concordaram com as manifestações antidemocráticas, independentemente dos atos de violência,
pecaram contra Deus e estão sob a condenação do Senhor, porque se voltaram contra a vontade do povo e, o pior, contra a vontade do próprio Deus. E estão também sob investigação do homem para um possível indiciamento. E todos que, diante de um fato tão relevante, de repercussão mundial, não adotaram uma posição firme e enérgica de indignação e reprovação e preferiram se omitir, prevaricaram contra o nosso Deus de juízo e justiça. Atos 19, 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Salmo 7, 11. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E a vergonha continua. A igreja omissa é uma igreja fraca. Nós não podemos ficar em cima do muro, amoitados, ou em silêncio diante de acontecimentos como esse. E nem temos que ser politicamente corretos, compactuando com o mundo e buscando agradar a todos. Se agradamos ao mundo, desagradamos a Deus. Jesus não veio para trazer paz sobre a terra, mas espada e dissensão. Nós temos que agradar aquele que por amor nos criou e por amor nos mantém. Porque foi para isso que a igreja foi fundada. Não está bem que pessoa de Jesus tome partido contrário às leis de Deus. É preocupante como algumas congregações evangélicas permanecem até o dia de hoje em silêncio com relação aos últimos acontecimentos, como se tudo o que aconteceu fosse uma coisa normal, rotineira e corriqueira. Nós precisamos levantar a nossa voz em reprovação a todos os atos que o Senhor não aprova, usando a autoridade a nós concedida por Ele. Muito embora
não pertençamos a este mundo. Nós vivemos no Brasil, a nação em que o Senhor nos colocou para interagirmos e sermos sal e luz. E acontecimentos de tamanha relevância dizem respeito a todos os habitantes desse país, inclusive a Igreja de Deus estabelecida nesta nação. Mesmo sendo uma manifestação política, a Igreja não pode se omitir, já que durante todo o ano passado esteve militando politicamente em favor de algum candidato, coisa que Deus não nos autorizou. É como fornecer o fogo para acender o pavio de uma bomba, de um explosivo, e no momento em que a bomba explode, a pessoa levanta os braços e diz: não tenho nada a ver com isso. Ainda que tivesse se mantido na pregação do Evangelho, distante da política, diante da inacreditável realidade de que muitos irmãos foram envenenados e enfeitiçados pelo ódio e assumiram posição partidária junto com as pessoas do mundo, negando ao nosso verdadeiro governador, que é Jesus. E ainda por cima, porque alguns, não poucos, estimularam as manifestações e outros até mesmo participaram e permanecem envolvidos até o dia de hoje nessas tentativas de golpe. A Igreja tem a obrigação de assumir uma posição determinada em favor da justiça de Deus. E se não o faz, prevarica. Adicionando mais um pecado aos que já estavam acumulados durante o processo eleitoral do ano passado. A sociedade brasileira reprova a antidemocracia e está até ajudando na identificação dos terroristas. As universidades estão se manifestando em prol da punição de todos os envolvidos nesses atos repulsivos. E a Igreja de Jesus? Quem esteve defendendo e apoiando aquele que está por trás de toda essa explosão de ódio não pode se omitir e silenciar. Não pode prevaricar. Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Lucas 12:51. Cuidai vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo que antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, e a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Mateus 10:34. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. 2 João 1:8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho.
antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Louvado seja o Senhor. Todos sabemos que o que aconteceu no nosso país nos últimos dias não foi algo de momento, algo repentino, que surgiu de uma hora para outra. Foi algo que foi semeado, regado, adubado e cultivado durante os últimos 4 anos. Nós somos pessoas sábias, com conhecimento de Deus e conscientes dos nossos deveres como cristãos e como cidadãos. E temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós para nos direcionar para o caminho certo e nos advertir quando estivermos trilhando caminhos do erro. Mas será possível que a Igreja de Jesus, o povo santo, os filhos de Deus, estejam apoiando atos de violência e terrorismo como esses? É sim, é possível. O problema é que, como a Igreja tomou partido político, recomendando candidatos, fez o que não deveria ter feito. E agora não quer reconhecer o próprio erro e ter que voltar atrás e se contradizer. E prefere se omitir e manter silêncio, ignorando a gravidade dos fatos. Felizmente, não são todas as congregações, mas vários líderes da Igreja de Jesus estão procedendo assim. E essa posição gera um outro problema, porque a omissão abala a credibilidade da congregação e da igreja em geral. As pessoas querem confiar e precisam estar seguras de que estão sendo conduzidas segundo os princípios de Deus. E existe ainda mais uma outra razão de suma importância e que leva a igreja a não poder se justificar diante desses fatos. É que existem pessoas de Deus envolvidas com esses atos malignos, envenenadas e enfeitiçadas pelo ódio e realizando convocações antidemocráticas de dentro da própria congregação. É ódio sobre ódio, vergonha sobre vergonha, ao invés de graça sobre graça. E sem uma posição firme, e sem uma reação enérgica e determinada, fica pairando no ar uma amarga sensação de que a igreja está conivente com esses acontecimentos. Mas será que Jesus fecharia os olhos para fatos tão graves como esse, que ameaçam a nossa segurança e a estabilidade da nação? 2 de Timóteo 1:14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. João 1:16. E todos nós recebemos também da sua plenitude
e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. No trecho inicial que apresentamos do livro de Isaías, capítulo 59, temos nos versículos de 11 a 13 o profeta em um lamento, falando com o Senhor e reconhecendo que a própria nação de Israel foi a responsável pelo afastamento de Deus, que, com a sua natureza pura e santa, não pode tolerar o pecado. E dentre os pecados cometidos por aquele povo, ele destaca a prevaricação, o uso da mentira, o desvio das leis de Deus, o fato de as pessoas falarem de opressão e rebelião, e o ato de criar e proferir palavras de falsidade. Notem que isso é justamente tudo o que o Brasil está vivendo no momento. E que fique claro para todos os que se julgam inocentes com relação a esses atos de violência praticados, que a divulgação de fake news, as tratativas e convocações para atos de rebelião são também um pecado e criam uma real separação entre as pessoas e Deus. Isaías 59, 11. Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Esperamos pelo juízo e não o há, pela salvação e está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar e mentir contra o Senhor, e o desviarmos-nos do nosso Deus, o falar de opressão e rebelião, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Nos versículos 14 e 15, o profeta demonstra as consequências do pecado na nação de Israel, que perverteu o direito e a justiça, impedindo, inclusive, a iniciativa dos que tentavam se desviar dos caminhos do mal e andar pelos caminhos do Senhor. E ele informa ainda que o Senhor olhou lá do céu e o que ele viu pareceu mal aos seus olhos, porque entre aquele povo já não havia mais justiça. E se alguém pensa que foi um ato de justiça o que fizeram nos últimos dias no nosso país, está equivocado. Assim como estão equivocados todos os que apoiaram ou consentiram naquela tentativa de golpe. E a omissão de autoridades, inclusive da própria igreja, é condenada pelo Senhor. Porque a palavra de Deus nos revela que todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Isaías 59, 14. Por isso, o direito se tornou atrás e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu, e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Atos 4,
13. Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Um decreto criado para declarar estado de defesa, intervir no judiciário e anular as eleições. Uma prova material da tentativa de golpe de Estado, que já estava preparado, um documento que já estava preparado para ser assinado, mas não foi assinado. Era um documento inconstitucional. E esse não era o plano de Deus. Vejam a que ponto chega a insanidade e a obstinação pelo poder de um mau governante, um mau perdedor e um mau caráter. Mas a justiça de Deus é implacável e já mobilizou a justiça dos homens para iniciar as investigações. Não há nada que esteja encoberto que não venha a ser conhecido. Já começaram a aparecer alguns gastos estranhos realizados com cartão presidencial. O revogaço de decretos e a prisão de terroristas está passando o Brasil a limpo. Mas é inacreditável como as pessoas, inclusive pessoas de Deus, idolatram a esse cidadão como se ele fosse um Deus, como se ele fosse a salvação das nossas vidas. Essas pessoas se deixaram enfeitiçar pelo ódio e se esqueceram do amor de Deus. São pessoas sem visão espiritual, sem perdão no coração e sem conhecimento da misericórdia e do poder de Deus. O Senhor já avisou, nós já falamos na mensagem anterior. O Senhor disse, não haverá golpe no Brasil. E não haverá. E quem insistir nesses atos de rebeldia vai sofrer a devida punição. Lucas 12, 2. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porque tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido. E o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Ezequiel 17, 19. Portanto, assim diz o Senhor Deus, vivo eu, que o meu juramento, que desprezou, e a minha aliança, que quebrou, isto farei recair sobre a sua cabeça, estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço, e o levarei a Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele, por causa da rebeldia que praticou contra mim. Deus não está alheio a tudo que está acontecendo, como algumas pessoas pensam.
E algumas pessoas dizem: houve infiltração. Outros ainda dizem: houve infiltração do PT. Mas eu não ouvi ninguém ali, naquela multidão, falando inglês, francês, alemão ou japonês. Todos falavam o português. Vocês, mentores dessas convocações, não chamaram o Brasil inteiro para essa manifestação? Então vocês convocaram também os bandidos. E havia entre os terroristas até traficantes de drogas. Então, onde está a infiltração? Vocês mesmos chamaram. Eu não pertenço a nenhum partido político, mas chega a ser um delírio tentar convencer de que o PT armou uma rebelião contra ele próprio. Eu não vi bandeira do PT. Não aparece nas gravações. E não vi ninguém vestido com camisa do PT. Mas eu vi pessoas com um certo rosto que não era do PT estampado no peito. A violência independe de ideologias, mas está presente e camuflada nos corações e mente de pessoas do mal e pessoas manipuladas pelo mal, pelo diabo, pela mentira e pelo ódio. Cenas como as que todos vimos em Brasília têm mentores, sim, tanto na esfera espiritual quanto na material, na carnal. E eles têm nome e sobrenome. E não digam também que as pessoas estavam apenas acampadas e rezando. Não percam o seu tempo rezando. Deus não recebe vãs repetições. Orem pelas suas causas. Mas orem das suas casas, de dentro dos seus quartos, sem perturbar a paz pública ou querer forçar uma situação. Se a tua oração estiver em concordância com a vontade de Deus, Ele certamente irá atendê-lo. E se não estiver, não vai atendê-lo. Quem confia em Deus, ora a Deus e não se envolve com atos de violência. Respeita os irmãos e aceita democraticamente a vontade da maioria e a vontade de Deus. Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não usei vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. As pessoas continuam presas em publicações fake, como ele vai trazer o comunismo, a nossa bandeira vai virar vermelha, o povo vai passar fome, ele é a favor do aborto. Todas são mensagens criadas por mentes diabólicas. Nós nem precisamos de comunismo
O povo já está passando fome. Agora, meus irmãos, quem cria leis é o Congresso, não é o presidente da República. Vocês foram enganados. O presidente apenas sanciona as leis. Outra mensagem que surgiu por aí diz: vejam que a ministra falou que aborto é uma questão de saúde pública. E daí? É mesmo uma questão de saúde pública. As mulheres abortam em clínicas clandestinas e quando começam a passar mal, vão para o SUS para corrigir os erros. Essa é a verdade. Nós não somos a favor do aborto. Mas se essa lei for aprovada, alguém será obrigado a abortar? Quem vai abortar são as mesmas pessoas que hoje abortam na clandestinidade e que terão que prestar contas a Deus pelos seus atos. Observem, meus irmãos, que o nosso raciocínio precisa ser mais profundo do que aquilo que as notícias fake, disseminadas durante os últimos anos, tentam nos induzir. Frases que estiveram circulando nas mídias como "não vamos deixar ele assumir o poder", revelam uma determinação de subverter a democracia, o direito e a justiça com força. E é algo típico de terroristas antidemocráticos. Frases como "não vai subir a rampa", aliado ao fato da Polícia Federal ter apreendido entre os terroristas, antes mesmo da posse, armamento de fogo e fuzil com mira telescópica, revela uma intenção diabólica de atentar contra a vida daquele a quem a maioria da população escolheu para substituir o governo fascista que nada realizou pelo país. Vejam, meus irmãos, a que ponto chega o ódio e o desvario das pessoas do mal, com mente maligna. Frases como "vamos tomar o poder" também andaram circulando pelas mídias sociais, confirmando a intenção de golpe da parte de alguns desajustados sociais do nosso país. Essas pessoas perderam nas eleições, perderam nas tentativas de invalidar o pleito, perderam na tentativa de golpe e vão continuar perdendo enquanto não aceitarem a vontade de Deus. Vão perder sempre. Inclusive, vão perder a salvação. Eles nunca foram salvos. Uma pessoa temente a Deus não participa em atos diabólicos. E a Igreja de Jesus deveria assumir uma posição muito firme com relação a isso. Mas, infelizmente, interesses políticos estão falando mais alto do que o temor do Senhor e do que a fé em Deus. Mas tudo virá público, inclusive a razão da omissão da Igreja de Deus. Hebreus 10, 30. Porque bem conhecemos aquele que disse: "Minha é a vingança, eu darei a recompensa", diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa
é cair nas mãos do Deus vivo. Meus irmãos. Não há nada pior do que estar debaixo do juízo de Deus. Ninguém consegue te salvar. Ninguém é maior do que o nosso Deus. A tentativa de golpe foi frustrada e os envolvidos estão sendo presos dia após dia. E esse ato hoje é uma página praticamente virada. Apenas uma sombra de um dia que o nosso país desejaria não ter vivido, mas cujas consequências ainda vão perdurar por muito tempo devido às investigações. Vencida a vergonha da fracassada tentativa de rebelião, a vergonha agora é outra. Até onde vai o silêncio e a omissão da Igreja de Jesus? Não são todas as congregações, e tampouco é uma ou outra, mas são várias, que permanecem omissas até o dia de hoje. E essa é a situação mais preocupante no momento, porque é a fidelidade a Deus e a credibilidade da instituição chamada Igreja de Deus que estão em jogo. Nenhum dentre os manifestantes presentes àquela baderna estava ali para brincar. Eles estavam lá para roubar, para matar e para destruir. E isso se vê pela fúria com que se investiram contra o patrimônio público e contra as autoridades. Não há dúvida de quem os estava conduzindo. O próprio diabo estava no comando daquela ação. Aquele que veio para roubar, matar e destruir. Agrediram a dezenas de policiais, roubaram as armas de defesa do palácio, tentaram roubar a arma da policial e não era para pendurar na parede de casa. Era para matar mesmo. E a ela primeiramente. Não é possível que diante das imagens chocantes da destruição do patrimônio público e da brutalidade dos enfrentamentos realizados às autoridades policiais e militares, a Igreja não se pronuncie, alçando uma voz de condenação a todo o ocorrido, principalmente após haver induzido e, em alguns casos, até mesmo obrigado os fiéis da sua congregação a apoiar e votar em determinado candidato. Nós temos que pender sempre para a justiça, vivendo em santidade, apoiando o que é correto, porque o nosso Deus é justo, mas também é um fogo consumidor. E ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Se omitir é prevaricar e é pecado. E Jesus nos disse que aquele que o negar diante dos homens será negado por ele diante do Pai. A Igreja precisa demonstrar fé em Deus e confiança no amor e na misericórdia do Senhor, para que não fique pairando no ar a amarga sensação de que ela está apoiando esses atos violentos praticados e que está apoiando um governo
que já está sendo investigado por vários crimes, inclusive pela incitação à violência. Aos olhos do Senhor, não parece bem que não haja justiça da parte da igreja, da sua igreja. Precisamos, meus irmãos, após essa nefasta experiência vivida, usar a sabedoria de Deus. Se não usamos até agora, é o momento de começar a usar. É o momento de procedermos como Jesus procederia se estivesse no nosso lugar. E precisamos fazer assim, meus irmãos, por amor ao nosso chamado, por amor à justiça, porque nós temos um Deus de justiça, por amor ao nosso próximo, que é o segundo mandamento deixado por Jesus, e por amor a Deus, que é o primeiro de todos os mandamentos. Graça e paz vos sejam multiplicados, em nome de Jesus. E quanto a você, meu amado irmão, que ainda não está inscrito no nosso canal, mais uma vez te convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples, basta tocar na imagem circular com o nosso logo que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como um verdadeiro embaixador de Cristo, abrindo a boca e falando do amor de Jesus. Amém.